Olá, meu nome é Renan, sou aluno da Universidade Federal do Espírito Santo e vou apresentar um trabalho para vocês sobre inteiros gaussianos e somas de quadrados. Bem, o objetivo desse trabalho é apresentar uma aplicação dos inteiros gaussianos na matemática pura. No caso, é para caracterizar os inteiros que podem ser escritos como soma de dois quadrados. Para isso, inicialmente eu vou apresentar o que são os inteiros gaussianos e suas propriedades elementares. E em seguida eu vou trazer um teorema que caracteriza os inteiros que podem ser escritos como soma de dois quadrados e alguns exemplos. O inteiro gaussiano ele é um número complexo na forma a mais bi, onde a e b são inteiros e i é igual a raiz de menos 1. O conjunto formado por todos os inteiros gaussianos, munido das operações usuais de adição e multiplicação de números complexos, é um anel comutativo com unidade, o qual denotamos por zi. Bem, a maioria das propriedades dos inteiros gaussianos elas são extensões das propriedades dos inteiros, exceto a questão dos primos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Todo inteiro gaussiano ele tem uma norma. A norma do inteiro gaussiano a mais bi é definida como sendo a multiplicação de a mais bi pelo seu conjugado, que fazendo a operação resulta em a ao quadrado mais b ao quadrado. Uma propriedade interessante é que a norma é multiplicativa. Dados Z1 e Z2 pertencentes aos inteiros gaussianos, a gente tem que a norma de Z1 vezes Z2 é igual ao produto da norma de Z1 pela norma de Z2. Aqui nós temos alguns exemplos. A norma do 3 mais 4i é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, 9 mais 16, que resulta em 25. E agora temos um outro exemplo aqui, a norma do 6 mais 8i. Observe que 6 mais 8i é igual a 2 vezes 3 mais 4i. Usando o fato da norma ser multiplicativa, a gente tem que a norma de 6 mais 8i é igual à norma do 2 vezes a norma do 3 mais 4i. O 2 é o inteiro gaussiano 2 mais 0i. Então, sua norma é 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é 4. E a norma do 3 mais 4i a gente já viu no exemplo anterior, que é 25. Portanto, a gente obtém 100. E a gente poderia também fazer pela definição, né? Norma de 6 mais 8i, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64, que é igual a 100. A respeito dos primos gaussianos, um primo gaussiano é um inteiro gaussiano com norma maior do que 1, que possui apenas fatorações triviais. Fatorações triviais são fatorações que têm apenas dois fatores, onde um é uma unidade dos inteiros gaussianos, sendo que as unidades dos inteiros gaussianos são 1, menos 1, i e menos i. Então, por exemplo, o 2 ele é um primo gaussiano, porque as únicas fatorações possíveis para ele são essas quatro aqui. Em todas elas existe uma unidade. Aqui temos o 1, o menos 1, o i e o menos i. Mas é importante ressaltar que nem todos os primos inteiros são primos gaussianos. Por exemplo, o 13, ele não é primo gaussiano, porque o 13 tem a fatoração não trivial, que é 3 mais 2i vezes 3 menos 2i. Essa fatoração vem da expressão de 13 como soma de dois quadrados, porque 3 é 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a partir dela, a gente consegue decompor em termos de inteiros gaussianos e encontrar a fatoração não trivial. Uma curiosidade é que 13 é congruente a 1 módulo 4. Então, todo primo congruente a 1 módulo 4, ele tem uma fatoração não trivial, que vem da escrita deles como soma de dois quadrados, porque todo primo congruente a 1 módulo 4 pode ser escrito como soma de dois quadrados. Por outro lado, todo primo congruente a 3 módulo 4 é um primo gaussiano. Por exemplo, o 7 ele é um primo gaussiano. Por ele ser um primo gaussiano, quer dizer que ele não tem uma fatoração não trivial. Ou seja, então quer dizer que ele também não vai ter a soma de dois quadrados. Ele não vai poder ser escrito como uma soma de dois quadrados. Bem, a partir dessas propriedades elementares que a gente viu, a gente já tem ferramentas suficientes para o nosso teorema. O teorema diz o seguinte: um inteiro positivo n pode ser escrito como uma soma de dois quadrados se e somente se existem inteiros a e b, tais que n pode ser escrito como a vezes b ao quadrado, onde é livre de quadrados e não possui fatores primos congruentes a 3 módulo 4. A gente optou por omitir a demonstração, por ser relativamente longa, mas é baseado nas propriedades que a gente viu e principalmente no fato de que todo primo congruente a 3 módulo 4 não pode ser escrito como uma soma de dois quadrados. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos. O inteiro 1350. Se a gente observar a fatoração dele, a gente tem 2 vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao cubo. O único fator primo congruente a 3 módulo 4 é o próprio 3. Então, a gente tem que tentar escrever n igual a vezes b ao quadrado.
Mas se a gente observar, o expoente do 3 é ímpar. Então, quando a gente for colocar os fatores 3, a gente não vai poder colocar todos os fatores no b ao quadrado, porque o b ao quadrado só tem fatores de expoentes par. Isso significa que pelo menos um dos fatores 3 vai ter que estar no A. Ou seja, como pelo menos um dos fatores 3 divide o A, pelo nosso teorema, a gente tem que 1350 não pode ser escrito como soma de dois quadrados. Aqui nós temos um outro exemplo do inteiro 585. Fatorando, a gente obtém 3 ao quadrado vezes 5 vezes 13. Novamente, o único primo congruente a 3 mais o 4 aqui é o próprio 3. E se a gente pega b igual a 3 e a igual a 5 vezes 13, a gente tem que b ao quadrado vezes a vai ser exatamente o nosso 585, e que a é livre de quadrados e livre de termos congruentes a 3 mais o 4. Afinal, 5 e 13 são ambos congruentes a 1 mais o 4. Então, pelo nosso teorema, a gente pode afirmar que 585 pode ser escrito como uma soma de dois quadrados. Mas a gente sabe apenas que ele pode ser escrito, não sabe ainda como escrever. Uma coisa que a gente pode fazer é usar novamente as propriedades dos inteiros gaussianos para isso. Porque a gente está procurando inteiros mn, tais que 585 é igual a m ao quadrado mais n ao quadrado. Pela definição de norma, isso, m ao quadrado mais n ao quadrado é a norma de um inteiro gaussiano m mais ni. Então, a gente está procurando o nosso m mais ni, cuja norma é 585. Fatorando 585, a gente obtém os seguintes fatores. E uma coisa que a gente pode usar, como a norma é multiplicativa, se a gente encontrasse um inteiro gaussiano que tem a norma igual a cada um desses fatores, bastaria usar essa propriedade e a gente encontraria o nosso m mais ni. Então, é isso que a gente vai fazer. Se observarmos, 3 ao quadrado, o 3 não pode ser escrito como uma soma de dois quadrados, porque ele é congruente a 3 mais o 4. Mas o 3 ao quadrado pode. Ele é 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que é igual a norma do nosso inteiro gaussiano n, 3 mais 0i, que é o próprio 3. O 5 é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, a norma do 1 mais 2i. E o 3 é 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, isto é, a norma do 2 mais 3i. Então, usando essas informações, a gente tem que 585, que é igual a 3 ao quadrado vezes 5 vezes 13, substituindo, 585 é igual a norma do 3 vezes a norma do 1 mais 2i vezes a norma do 2 mais 3i. Como a norma é multiplicativa, essa norma aqui vai ser a norma do produto de 3 vezes 1 mais 2i, que é a norma de 3 mais 6i. Novamente, usando o fato da norma ser multiplicativa, a gente tem que a norma de 3 mais 6i vezes a norma de 2 mais 3i é a norma do inteiro gaussiano menos 12 mais 21i. E, portanto, 585 é igual a 12 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Então, como a gente viu, dado um inteiro positivo, basta a gente fatorá-lo e aplicar o nosso teorema, e a gente vai ser capaz de dizer se ele pode ou não ser escrito como uma soma de dois quadrados. E, inclusive, em caso positivo, como nesse exemplo, podemos usar as propriedades da norma dos inteiros gaussianos para encontrar esses inteiros. Então, assim, a gente conclui essa interessante aplicação dos inteiros gaussianos. Obrigado a todos pela atenção.